Bom, pessoal, vamos só ver aquela simplificaçãozinha, aí a gente vê a fórmula final e vê separação de variáveis, tá? Vamos lá, então, deixa eu ver, vocês lembram onde é que nós estávamos? A gente estava aqui. Esse pedacinho que estava complicado para entender a simplificação, certo? Alguém pode me dizer se essa era a fórmula que a gente tinha antes da simplificação? Por favor. Né? Esse aqui era o termo que multiplica uma coisa assim. Era assim? Ou era um passo antes ou um passo depois? P2, W2 linha sobre W, P1 menos 2, P2, W linha sobre W, W2 linhas. Tá. É a mesma coisa, né? Só que você copiou errado alguma coisa, ou eu escrevi errado. Porque tem Y aqui e Y fora do colchete, não pode ter, né? Eu acho que eu botei em evidência e você esqueceu, mas é só esse pedacinho aqui que você esqueceu de botar em evidência. O resto é igual. Tá certo? Então aqui, pessoal, já é a resposta, tá? Mas a gente quer simplificar para deixar explicitamente em termos dos polinômios P2 e P1 originais, porque fica mais fácil de ver o que está acontecendo, certo? Então, para isso, a gente vai precisar das fórmulas, né? Então, a gente começa com essa aqui. Se vocês não lembram, essa é aquela fórmula original que a gente deduz como uma condição necessária para que o produto interno seja tal que o operador é autoadjunto, né? E a gente pode simplesmente pegar essa fórmula e brincar com ela, ou seja, a gente simplesmente abre a derivada ali, escreve ela assim, P2, W' sobre W, igual a P1 menos P2'. Tá certo? Que é o que está aparecendo aqui, quer dizer, a menos de um sinal, a menos de um fator errado. Certo? Ok? E agora, para a gente lidar com o termo de derivada segunda, a gente deriva esse cara aqui. Então vai ficar assim. P2, cadê? P2' W' sobre W, mais P2, W2' sobre W, menos W' ao quadrado sobre W, P2. Isso aqui tudo vai ser igual a esse cara aqui, né? Vai ficar assim, P1' menos P2'. Tá? Então, essa expressão da imposição, né, sobre o peso da integral para que o operador seja autoadjunto, e você simplesmente abre essa derivada usando a regra de Leibniz e reescreve ela assim, tá certo? Ou seja, divide todo mundo por W, a gente sabe que W é um peso, nunca pode ser zero, então é razoável dividir por W. E você deriva isso mais uma vez e você encontra essa expressão mais complicada aqui, tá certo? A vantagem é que você vai ver... Espera um pouco que já está... Eu acho que você... Não, tá certo. Tem o W2' aqui. Isso. Tá. Então, basicamente, o que a gente quer fazer? A gente tem esse termo aqui, certo? E a gente já está identificando ele aqui. Então, a gente tem aqui, deixa eu ver, 1 e 11. Certo? Agora, o próximo termo, a gente vai procurar ele aqui, peraí. Esse não tem em lugar nenhum. Esse aqui a gente tem ele aqui, tá certo? Só que a gente tem só um dos fatores, aqui é quadrado, né? Então a gente tem aqui o termo 2. Esse 2 aqui ele é
1 mais 1, e um desses 1s é o termo 2. Está compreensível isso que eu fiz? Você escreveu o 2 como sendo 1 mais 1, e um desses 1s aqui é um termo desse cara aqui. Tá certo? E aí a gente tem que jogar esse cara para cá. Ok? Então, vamos lá. Vai ficar assim. P1 menos. Aí aqui um dos fatores foi embora. P2 W' sobre W. W' sobre W. Ok. Então, esse aqui foi embora, esse aqui foi o que sobrou. Aí eu tenho que botar isso aqui, né? Que é mais P1' menos P2, duas linhas, menos esse termo aqui. P2', W' sobre W, menos isso aqui que está sobrando. Deixa eu ver se está tudo certo. Ok, foi o que sobrou para cá. Agora é isso. Menos N mais 1, N, P sobre 2, menos P1 menos P2, duas linhas. Certo? Ok. Deixa eu ver se eu não estou fazendo uma besteira. Agora, a gente tem esse termo de P2. Peraí que eu estou com medo de estar andando em círculo. Está certo. Isso aqui está certo, esse está certo, esse está certo. Ok, então a gente tem que se livrar desse termo. Os termos que sobraram. Ah, não, pera um pouquinho. Aqui tem termo de W, duas linhas P2. E aqui tem. Ué, que engraçado. Bom, vamos fazer ver o que acontece, né? Então a gente tem esse termo aqui que eu tenho que multiplicar por W' sobre W para ficar igual. Então vai ficar assim. P2' W' sobre W, que é esse termo aqui que eu joguei para cá, é igual a P1 W' sobre W, que eu multipliquei dos dois lados, menos P2 W duas linhas sobre W. Certo? Então, esse termo aqui, ele está aqui, né? Então, eu vou botar aqui, esse aqui é o termo A, é o termo A aqui. Aí eu tenho esse termo mais o P2 duas linhas, que ele está aqui também, está com sinal de menos, está vendo? P2 W linha sobre W ao quadrado. Tá vendo? Que é esse termo aqui, cadê? Esse daqui. Fiz uma besteira, falta o quadrado aqui. Isso. Tá? Quando eu multipliquei todo mundo por W' sobre W, aqui ficou W' sobre W ao quadrado. Então ele está aqui. Então o termo B, ele está aqui, ó. B. E esse termo aqui, vamos ver, P1 W' sobre W, que está aqui. Com sinal mais. Tá certo? E todo mundo está com sinal menos. Esse aqui é o termo C. Então ele está aqui. Certo? Só que menos isso, mais isso, menos isso é igual a zero. Então esses termos todos vão embora, tá certo? Esse termo vai embora, esse termo vai embora e esse termo vai embora. Sobra isso e isso aqui. Tá certo? Ok. Então deixa eu só ver. Então veja, deixa eu escrever aqui embaixo, vai ficar assim.
P1, linha, menos P2, duas linhas, tá certo? Menos N mais 1, N, P2, duas linhas, sobre 2, menos P1, linha, menos P2, duas linhas. Então, você está vendo? Aqui a gente tem o seguinte, a gente tem N mais 1 vezes isso aqui. E aqui é mais, espera aí. Eu copiei errado? Será que eu copiei errado desde o começo? Não, é menos mesmo. Mais 1. Acho que eu copiei errado, pessoal, porque tem que ser... Acho que tem que ser mais aqui, tá? Isso mesmo. Tá? Então, você tem N mais 1 vezes isso, e aqui tem 1 vezes isso. Então, esse 1 aqui corta com esse cara aqui. Tá certo? Então, quer dizer, tá errado, né? Porque o N mais 1 continua multiplicando aqui, mas o N mais 1 daqui, né? Ou seja, esse cara aqui, ó, o N mais 1, o 1 corta com esse cara aqui. Certo? Então, vai ficar assim. Menos N mais 1 sobre 2, P, duas linhas, certo? Menos, botar o menos em evidência, bota mais, P1, linha, menos P2, duas linhas. Isso, perfeito. É isso aqui mesmo. Mesmo chatinha a conta, deu para entender? É só uma questão de tirar as derivadas do W e escrever em termos do P2 e P1. Certo? E tinha um erro de sinal ali mesmo. Isso tem que ser. Posso. P1 menos P2, P1 menos P2. Tá. Então, a gente tinha chegado nessa expressão aqui em cima, tá certo? E agora a gente quer se livrar desses termos aqui, tá certo? Então, para a gente se livrar desses termos, o que a gente fez? A gente pegou uma expressão que a gente conhecia, que era essa aqui, que era a imposição sobre o peso da integral para que o operador seja autodisjunto, né? E aqui essa expressão, se eu abrir ela, simplesmente vai me dar uma expressão que me permitirá substituir W', mas eu quero substituir W duas linhas também, em termos dos P's, certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dessa expressão e eu preciso da derivada dela. Então, deriva aquela expressão. Então, derivada do P2 vezes a derivada do... Espera um pouquinho. Aqui. A derivada do P2, depois a derivada do W, depois a derivada do denominador. Fica assim, né? E a derivada do lado direito é simplesmente P1' e P2, duas linhas. Agora, eu vou precisar de uma terceira expressão, que é essa expressão multiplicada por W' sobre W. Então, ficou esse termo aqui, que é aquele, veio para o lado direito. Esse P2 veio para o lado esquerdo, vezes W' sobre W, e esse aqui, vezes W' sobre W. Então, essa expressão é a mesma que essa expressão aqui, multiplicada por W' sobre W. Nada demais. Agora, eu posso substituir todas aqui. Como é que eu fiz isso? Eu peguei essa expressão e reconheci como sendo essa aqui. Essa expressão aqui, se eu separar esse 2 como sendo 1 mais 1, um desses 1's me dá essa expressão aqui. Porque vai ser 1 vezes P2, W' vezes W' sobre W. Certo? Que é exatamente esse cara aqui. Então, eu substituo essa soma aqui, por quê? Pelo quê? Por esse lado aqui, mais, ou melhor, menos esse cara aqui. E aí eu obtenho isso aqui. Tá certo? Que é esse pedaço, tá? Mais... Não, peraí. Aqui eu peguei, esse aqui foi embora, esse aqui foi embora. Aí sobrou esse cara aqui, P1 menos, aí só um dos 1 sobrou, menos
que é esse cara aqui, tá certo? O que sobrou aqui, mais esse lado aqui, mais esse pedacinho aqui. Ficou aqui. E o resto permaneceu intacto. Esse pedaço aqui. Certo? Agora, só uma questão de encontrar essa expressão dentro dessa. Certo? Então, a gente viu que o termo A. E eu não botei o A aqui, né? Peraí. Ah, não, botei. Tá aqui, o A está aqui, que é esse termo aqui, do lado direito. Tá certo? Menos P2W' sobre W, menos P2W' sobre W. O B está aqui, menos P2W' sobre W ao quadrado, menos P2W sobre W ao quadrado. E o C, que é mais P1W sobre W, mais P1W sobre W. Isso aqui tudo, quando eu jogar esse cara para cá, fica igual a zero. Então esse cara corta, esses caras aqui vão embora. Certo? O que sobra é esse pedaço aqui embaixo. Isso aqui. A única coisa que eu fiz agora é que eu tenho P1' menos P2 duas linhas. E aqui eu tenho menos N vezes isso, menos 1 vezes isso. Só que o menos 1 vezes isso, que é esse pedaço aqui, corta com esse aqui. Sobra só isso aqui. Certo? Só isso. Finalmente, a nossa equação fica assim. P2 y, duas linhas, mais P1 y'. Essa foi toda a nossa motivação, né? Era a gente chegar nessa expressão. E aqui a gente chegou no que eu acabei de escrever, que é n P1' menos P2 duas linhas, mais n mais 1 dividido por 2, P2 duas linhas, y igual a zero, certo? Agora a gente tem que lembrar que os nossos polinômios eram escritos assim. Lembra, isso aqui tudo funciona porque a gente está supondo que P2 é assim. Alfa 2 mais beta 2, x mais gama 2, x duas linhas sobre 2, x ao quadrado sobre 2. E P1 é igual a alfa 1 mais beta 1x, né? Ou seja, a gente está supondo que o P2 é um polinômio de segunda ordem, qualquer, e o P1 é um polinômio de primeira ordem, qualquer. Então, substituindo isso aqui, a gente vai ter assim. P2, y, duas linhas, mais P1, y', menos. Isso vai ficar assim. Menos, parênteses, n, beta 1 menos gama 2, mais n, que multiplica n mais 1, sobre 2, gama 2. Certo? Y igual a zero. Certo? Bom, vamos ver o que acontece aqui, por exemplo, com o polinômio de Legendre, né, que é uma das fórmulas que a gente usa o tempo todo na física matemática. Uma das expressões é essa fórmula de Rodrigues. Então, e lembrando que o y que a gente encontrou é igual a 1 sobre w, P2 elevado a n, derivado n vezes, certo? Ou seja, essa expressão satisfaz essa equação em que o termo que multiplica o fator que não tem derivada tem que ser nesse formato aqui, certo? Bom, mas o que significa isso na prática? Vamos ver aqui. O nosso polinômio de Legendre satisfaz a equação que é 1 menos x ao quadrado, y duas linhas, menos 2x, y' mais lambda y igual a zero, né? Deixa eu botar como eu tinha feito antes, que é lambda mais 1. Tá certo? Bom, o que isso diz pra gente sobre alfa, beta e gama?
A gente sabe que alfa 2 é igual a 1 e gama 2 é igual a 2, menos 2, tá certo? Né? E a gente tem que beta 2 é igual a 0. Então, agora, para o 1, a gente tem o quê? A gente tem que alfa 1 é igual a 0 e beta 1 vai ser igual a... beta 1 vai ser igual a menos 2. Tá certo? Então, para que essa forma satisfaça essa equação, a gente precisa substituir esse lado aqui, certo? Então, a gente sabe que B1 menos gama 2 vai ser B1 é menos 2 e gama 2 é menos 2 também. Então, 1 menos o outro é 0. Então, vai aparecer só esse cara aqui, ó. Mas o meu gama 2 é menos 2, tá certo? Meu gama 2 é menos 2. Então, a equação que eu tenho que satisfazer, para esse y aqui, satisfazer a equação de Legendre, é essa aqui. P2, aqui não precisa substituir, ou tanto faz. Bom, tanto faz. Y em duas linhas, mais P1, Y'. Só que aqui, ó, tinha menos, com o menos 2, o 2 corta, o menos corta, fica assim, mais N vezes N mais 1. Y igual a 0. Então, você vê que, ó, para que essa fórmula seja aplicável para o polinômio de Legendre, quer dizer, essa fórmula só será aplicável para o polinômio de Legendre se o alto valor for dado por isso aqui, ó, n vezes n mais 1, onde n tem que ser um número inteiro. Porque aqui, lembra, isso aqui foi a potência que a gente colocou no P, depois a gente derivou n vezes, onde n tem que ser um número inteiro. Isso aqui só faz sentido para n número inteiro, tá certo? Mas era exatamente o que a gente já sabia, né, pelo método de Frobenius. O método de Frobenius já tinha mostrado para a gente que se esse alto valor aqui for um número qualquer, essa série não converge, essa série é infinita e pode ter problemas de divergência em certos pontos, né? Enquanto que se a gente escolhe esse lambda como sendo um número inteiro, esse negócio converge, trunca para um polinômio, onde tudo faz sentido, certo? Só que agora a gente tem uma coisa mais interessante ainda, porque a gente tem esse cara aqui, ó, tá certo? Não. Certo? Bom, mas se a gente escrever aquilo ali, vai ficar como? A gente já tinha calculado o peso, né? O peso para o polinômio de Legendre, não sei se vocês lembram, né? O W é igual a 1. Lembra que a gente fez? Dava uma coisa, um log em cima, um log embaixo, cortava as duas coisas. Um log na exponencial, tinha 1 sobre P2, né? Que é 1 menos x quadrado. Aí os dois cortavam e dava 1. Ou dava uma constante que ele escolhia igual a 1. Tá certo? A gente viu isso na outra aula. Então, a nossa solução ali vai ser dada assim, ó. 1 menos x ao quadrado elevado a n, derivado a n vezes. Deixa eu ver se isso aqui está certo. Então, quando for o 0, né, ou seja, esse cara aqui naturalmente vai ser o polinômio de Legendre aqui, a gente pode chamar de Pn agora, certo? Deixa eu ver se não estou esquecendo nada. O P2 é 1 menos x mesmo. Então, quando for 0, vai ser 1 derivado 0 vezes é 1. Então, fica o polinômio de Legendre, né? O P0 igual a 1. Né? O P1 vai ser esse cara derivado uma vez. Esse cara aqui, derivado uma vez, vai ser P1 vai ser igual a menos 2x. É isso mesmo? Não. Tem algum probleminha aqui. Porque eles não estão normalizados. Isso. Eles não estão normalizados. Isso aqui está certo, é isso aqui mesmo. Aí você tem que normalizar a fórmula de Rodrigues para você encontrar os polinômios com a normalização usual, tá certo? Mas é isso aqui mesmo. Deixa eu ver. O que tinha que ser? Peraí. Vai ser 2x quadrado.
Então não está normalizado não. Ok. Bom, então ficou claro como é que funciona esse outro método aqui? A gente constrói uma solução que vai funcionar sempre que a sua equação diferencial tiver aqui os dois coeficientes da derivada segunda e derivada primeira sendo polinômios de segunda e primeira ordem, respectivamente, tá certo? Então, esse aqui é a condição mínima, quer dizer, a condição mínima é isso aqui e o fator que multiplica a derivada com zero derivada é um polinômio de ordem zero. Então, é aquela brincadeira, né? O cara que multiplica a derivada de ordem 2 tem que ser um polinômio de segunda ordem, derivada 1, polinômio de primeira ordem, e derivada 0, polinômio de zero ordem, tá certo? Essas são as condições necessárias e suficientes para que a gente tenha soluções nesse tipo aqui. A gente acabou de provar que, partindo desse pressuposto, a gente sempre consegue construir essa solução. Porém, essa solução não é válida para qualquer número que apareça aqui. Ela só é válida para esse número especial aqui, ó. Tá certo? Então, encontrou uma equação diferencial nesse formato. Se você quiser as soluções polinomiais, você precisa impor que esse aqui é o autovalor correto. Tá certo? E é isso aqui a gente dá rapidamente a fórmula de Rodrigues, que você pode sair calculando os polinômios de forma bem prática, em vez de ficar resolvendo aquela recursão, aquelas coisas todas da série de Frobenius. Tá certo? Alguma dúvida? Deixa eu ver uma coisa. Bom, então a gente começa com um problema, a gente começa a estudar a separação de variáveis com um exemplo, tá certo? Então, exemplo. A gente tem o seguinte. O Laplaciano de U é igual a lambda U. Eu gosto de fazer ele assim. Certo? Botar um menos. Então, digamos que você queira resolver uma equação um problema de Poisson, tá certo? E aí você vai se perguntar, bom, mas se eu quero resolver a equação de Poisson, geralmente aqui eu tenho o ρ. Né? Eu tenho alguma coisa do tipo, né, Laplaciano do meu potencial eletrostático igual a densidade de carga, alguma coisa do tipo. Por que eu gostaria de resolver esse problema aqui? Certo? Porque esse problema, pessoal, ele te dá o problema de autovetores e autovalores do Laplaciano. E por que isso aqui é importante? Porque se você conhece os autovetores e autovalores desse Laplaciano, e você agora lembrando que a gente sabe um pouco sobre espaços completos e assim por diante, esses U's podem fornecer uma base para a gente. E se eles fornecerem uma base para a gente, então na hora que nós estivermos resolvendo esse problema aqui, ó, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer, não, mas espera um pouquinho, eu posso escrever o meu φ como uma soma de U. Porque se esse cara fornece uma base completa, eu posso usar essa base completa para escrever um φ qualquer. Se eu sei isso aqui e eu sei como é que o meu operador atua aqui, eu transformo um problema de equações diferenciais parciais em um problema algébrico. Tá certo? Eu vou ter que expandir ρ nessa base, tenho que expandir φ nessa base e pronto, meu problema vira um problema algébrico. Fácil de resolver. Tá certo? Está compreensível? Ou preciso dar mais um passo aqui para ficar mais fácil? Então pensa o seguinte, ó, vamos pensar que eu tenho os meus U's que dependem de lambda. Tá certo? Então aqui eu vou fazer uma decomposição em U de lambda e o meu ρ é uma função também do espaço, eu posso decompor nessa mesma base. Então, esse cara, deixa eu fazer direito isso aqui. Então esse aqui vai ser um φ, vou botar um tio só para lembrar que é o coeficiente da expansão,
né? E aqui a mesma coisa, rho, til, lambda, u lambda. Então eu simplesmente peguei uma função, rho, que eu tenho dada, né, e expandi numa base. Eu peguei o meu potencial, que eu quero descobrir quem é, e expandi na mesma base. Certo? Agora eu vou pegar essa expressão aqui, vai ficar assim, menos Laplaciano do somatório sobre lambda de u lambda de, certo? Igual a 1 sobre epsilon zero é somatório sobre lambda rho de u lambda. Só que agora eu uso o fato que esse cara aqui é autovetor, né? E vai ficar assim, isso aqui vai ficar soma sobre lambda de lambda φ lambda til igual a soma sobre lambda de rho sobre epsilon zero u lambda. Mas eu estou igualando a soma de componentes aqui, tá vendo? Só que eu sei que esse cara forma uma base completa. E essa base é ortonormal, né? Porque a gente está construindo nossos operadores como sendo autoadjuntos e tudo mais. Portanto, essa igualdade é a mesma coisa que igualar componente a componente. Ou seja, isso aqui me diz que isso é igual a rho lambda til sobre epsilon zero lambda. Pronto. Agora eu sei quem é as componentes do φ na base. Qual o sinal? Ah, não, porque está aqui, ó, eu botei o menos aqui. Ó. E eu repeti ele. Não, porque quando você atuar o Laplaciano no U, vai te dar o lambda positivo. Só isso. Certo? E aí você pode igualar a componente com a componente, então você resolveu o problema. Agora, claro que você precisa fazer isso, pode ser chato, geralmente é um processo de integração, de soma complicado, e depois você precisa somar esse cara com os U's para obter a solução de volta, certo? Mas isso aqui, pessoal, é o padrão em todo tipo de análise em física. Geralmente se passa com o espaço de Fourier, porque o Laplaciano no espaço inteiro os autovetores deles são a base da composição de Fourier, e então basicamente você tem que fazer a transformada de Fourier e depois fazer a transformada inversa de Fourier. É assim que todos os propagadores são definidos, todos aqueles, não sei se vocês viram isso em eletromagnetismo, mas uma maneira de você resolver o problema do eletromagnetismo é encontrar o propagador, que nada mais é do que esses autovetores aqui, tá? Construído a partir dos autovetores. Certo? Então parece que a gente está resolvendo um problema que não tem interesse, mas na verdade esse problema aqui ele é super útil. Uma vez que você consegue resolver esse problema, você consegue resolver vários outros problemas, ou pelo menos encontrar soluções formais, né, que te dão bastante informação matemática sobre o que está acontecendo. Posso prosseguir? Vamos lá. Apagar, tá? Então, qual é o truque, né? Do ponto de vista do método isoladamente, parece que é só um truque mesmo, mas na verdade está associado àquele problema da decomposição do espaço vetorial em produtos tensoriais de outros espaços vetoriais, certo? Que é o seguinte, você vai fazer a seguinte suposição: U é ou existe uma classe de soluções U, isso é importante, tá? Não é qualquer U. Existe uma classe de soluções U que podem ser escritas assim: x maiúsculo vezes y maiúsculo vezes e maiúsculo, onde x é só função só de x, y só de y e z só de z, tá certo? Se eu substituo isso na minha equação diferencial, eu vou ter assim: y z x linha
Tá? Eu vou botar linha para... Deixa eu escrever isso aqui também, senão fica confuso. dx, certo? Mais dy mais dz igual x. Tá certo? Faltou lambda aqui. Ok? Bom, então por enquanto parece que não ajudou a gente em nada, né? A gente continua tendo uma coisa super complicada. Só que agora eu vou supor que eu posso dividir por essas funções aqui. Eu vou dividir por x, y, z, certo? Vou encontrar o seguinte. 1 sobre x de x dx mais 1 sobre d mais beleza. Isso aqui ajuda a gente em alguma coisa, pessoal? Se essa classe existe, então isso aqui é verdade. E se isso aqui é verdade, eu tenho aqui uma função que só depende de x, mais uma função que só depende de y, mais uma função que só depende de... Eu estou fazendo tudo errado, tá? É derivada segunda aqui. Laplaciano, né, pessoal? Se isso existe, né, então aqui eu tenho uma função que só depende de x, aqui eu tenho uma função que só depende de y, e aqui eu tenho uma função que só depende de z. Como é que eu resolvo uma equação algébrica desse tipo, pessoal? F de x mais g de y mais h de z igual a uma constante. Como é que eu resolvo isso? Derivando. Deriva em relação a x. Se esse cara só depende de y, a derivada dele é zero, derivada é zero, derivada é zero. Fica assim, f' igual a zero. F' é uma constante. A única solução é que f' tem que ser constante, g' tem que ser constante e h' tem que ser constante. Hz tem que ser constante. Tá certo? Meio que óbvio, né? Mas só para como deduzir, é só derivar que você vai ver. Então, isso está dizendo para a gente que isso aqui tem que ser uma constante, isso aqui tem que ser uma constante, isso aqui tem que ser uma constante. Bom, mas isso é o mesmo que dizer o seguinte. D2 x2 é igual a uma constante associada a x. Eu só multipliquei já pelos dois lados por x. Tá certo? D2 y D2 cy e D2 aqui vai ser certo? Então vocês vejam que interessante, a gente obteve 3 equações diferenciais separadas de uma variável só, mais uma equação algébrica que diz que cx mais cy mais cz é igual a lambda. Tá certo?
Olha que interessante, por mais banal que pareça ser essa equação aqui, ela é extremamente importante. Porque nós vimos agora há pouco que o problema de Sturm-Liouville frequentemente impõe condições sobre essa constante aqui. Porque a gente, veja, a gente está dizendo o seguinte, existe uma solução nesse formato. Se existe uma solução nesse formato, a gente não tem controle ainda que tipo de autovalores esse tipo de solução vai ter, tá certo? Então, esse lambda aqui, ele está totalmente indeterminado. Mas eu não tenho como determinar ele diretamente. Quando eu faço a separação de variáveis, eu descubro que, na verdade, o lambda é o que quer que seja a soma dessas constantes aqui. E a gente viu que condições impostas sobre essas funções aqui mudam significantemente esse valor dessas constantes aqui. Tá certo? Então, o alto valor final do seu problema é uma combinação dessa bagunça toda aqui, ou seja, das condições todas que você vai botar em cada uma das dimensões. Tá certo? Basicamente, o que a gente está fazendo, de uma forma um pouco mais abstrata, é o seguinte. Imagina que eu tenho um operador diferencial, um operador qualquer, atuando num estado qualquer. Certo? Bom, a gente pode pegar um estado qualquer e, por exemplo, dizer que esse cara, ele vem do produto tensorial, isso a gente viu lá no começo, na parte de geometria diferencial, ele pode vir do produto tensorial de 3 tipos de estados diferentes, N, M e L. Tá, a ordem. Tá certo? Bom, só que esse ômega aqui, ele pode também ser escrito nessa base. Né? Lembra, ele vai ter uns elementos de matriz que vão ser complicados. Ômega, N, L, M, N', L', M'. E eu vou ter uma coisa assim, N... Tá certo? Então você vai ver que esse operador, ele potencialmente mistura todo mundo com todo mundo aqui, certo? Só que pode ser que exista uma base especial, dependendo das características do operador, que esse operador fique diagonal em relação a essas bases aqui. Ou seja, ele tem um pedaço que mexe só no N, um pedaço que mexe só no L, ou seja, você diagonaliza esse negócio aqui, tá certo? Se isso acontece, você vai ter um pedaço dele que modifica só esse cara aqui, um pedaço dele que modifica só esse cara aqui, e um pedaço que modifica só esse cara aqui. Como se separou em 3 problemas diagonais, você pode resolver os 3 problemas separadamente e construir o seu estado assim. Esse é exatamente a visão matematicamente formal da separação de variáveis. Tá certo? É exatamente o que a gente está fazendo. A gente está pegando um operador, está diagonalizando ele, não diagonalizando totalmente, na verdade, a gente está separando ele em 3 subespaços, né, onde ele é bloco diagonal, ou seja, ele tem um bloco que só mistura aquele subespaço dentro daquele próprio subespaço, um bloco que só mistura aquele outro subespaço dentro daquele outro subespaço e assim por diante. Aí agora a gente está resolvendo os 3 blocos de problemas aqui. Você vê que aqui é um bloco, outro bloco e outro bloco. Tá certo? E está faltando nada, isso aqui mesmo, uma constante. Beleza. Aqui está faltando menos aqui, tá, pessoal? A gente não vai entrar nos detalhes disso aqui, tá bom? A gente vai fazer só a coisa mais simples, em que a gente simplesmente vai, meio que na tentativa e erro, desvencilhar os operadores diferenciais, fazendo mudança de coordenadas, para encontrar 3 problemas de equações diferenciais ordinárias desacoplados, certo? Oi? Do menos laplaciano, isso. Ou botou menos nos Cs, mas eu fiquei com preguiça de escrever 3 menos e botei um só para lá direito. Tá certo? Mas veja, pessoal, aqui a gente não falou nada de geometria do lugar onde essa coisa está acontecendo, né? Então, digamos que a gente esteja na seguinte situação. A gente tem aqui
uma caixa, né, de lados todos iguais L. Né? Como é que fica o nosso problema? Vou ter que resolver esse cara aqui, e ele vai ter condições de contorno aqui e aqui. X, né? O X inicial e o X final. O meu Y vai ter condições de contorno aqui e aqui, e o Z aqui e aqui. Se eu tivesse uma esfera, você acha que essa separação de variáveis ia ser legal? Ia ser extremamente complicado eu impor condições de contorno. Tá certo? Porque a condição de contorno sobre x depende do valor de y e de z. Ia ficar um negócio ruim. Tá certo? Então, por exemplo, nesse tipo de circunstância, a gente primeiro faz uma mudança de coordenada para coordenadas esféricas, faz a separação de variáveis em coordenadas esféricas, e aí é fácil, porque a gente faz condição de contorno para o raio 0, que é no centro da esfera, e no raio Rzão, digamos assim, e as condições de contorno de φ e de θ são simples, né? O de φ tem que vir de 0 a π e de θ de 0 a 2π, tá certo? E aí a geometria vai mudar essas constantes e vai dizer como que o seu operador funciona, certo? Então, aquele negócio que eu falei para vocês, o operador, ele te diz como que um ponto do espaço se conecta e se mistura com outro ponto do espaço. Mas isso acontece enquanto houver espaço. Na hora que não tiver mais, na hora que você chegar numa barreira, você tem que dizer o que aconteceu com aquela sua coisa. Se é uma borracha que está presa na barreira e está fixa igual a 0, então você tem que impor isso como parte do seu problema. Né? Se a minha barreira é o infinito, eu digo que a probabilidade de encontrar uma coisa no infinito é 0, então minhas funções são tais que eu vou impor que caem a 0 ao infinito. Tá certo? Então tem uma série tem um jogo que você faz com a física e a geometria do seu problema, até você conseguir isolar essas características todas em forma de imposições matemáticas. Certo? Vamos dizer que a nossa função é tal que a gente tem qualquer coisa ali, uma borracha dentro dessa caixa, mas essa borracha está presa, tá certo? Nesses extremos. Então, digamos que a nossa função seja, vamos dizer que seja a temperatura do metal, tá certo? E a temperatura nas bordas está fixa igual a 0, ou seja, nossa caixa tem temperatura lá dentro, tem né, agitação térmica, mas ela está imersa num ambiente de temperatura 0. Então a condição de contorno é que é 0 na borda. Certo? Bom, mas se a condição de contorno é 0 na borda, então eu tenho que resolver essa equação aqui. Ó. Cx, né? Com a condição de que x de menos... vamos dizer que o centro está aqui, tá? Aqui, na verdade. Certo? Bom, aqui a gente pode escrever o nosso Cx como sendo menos kx ao quadrado, só por simplicidade, tá certo? Onde kx é um número positivo qualquer, porque eu sei que isso aqui vai me dar minhas soluções oscilatórias, ou seja, isso aqui vai me dizer que x vai ser uma coisa a cosseno de kx x mais b cosseno de kx x. Certo? Quando eu imponho as condições de contorno, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a cosseno de kx L sobre 2 mais b seno de kx L sobre 2 tem que ser igual a 0. Tá certo?
E eu tenho a mesma coisa para menos L. Só que quando eu fizer esse menos L, a única coisa que vai mudar é esse sinal aqui. Então vai ficar assim. Cosseno kxl sobre 2 seno de kxl sobre 2. Aqui vai ficar cosseno de kxl sobre 2. E quando eu botar em menos L, seno é uma função ímpar, eu posso tirar o menos de dentro do seno, vai ficar assim, menos seno de kxl sobre 2. Tudo isso aqui atuando em AB igual a zero. Tá certo? Eu só reescrevi as duas equações que eu vou obter em termos matriciais. Tá certo? Só que eu não quero a solução trivial, eu não quero que A e B sejam iguais a zero. Então eu quero que o determinante desse negócio seja igual a zero. Justamente para eu ter soluções não triviais. Mas isso é a mesma coisa de dizer que eu tenho que ter cosseno de kxl sobre 2 seno de kxl sobre 2 menos a mesma coisa, então eu tenho menos 2 aqui, igual a zero. Tá certo? Mas isso aqui, pessoal, é seno, né? Seno de kxl igual a zero. Tá certo? Né? 2 vezes seno de cosseno, 2 vezes seno cosseno é seno de 2x. Né? Mas isso aqui vai ser zero quando? A xl tem que ser igual a n pi, né? Vai ser 0 em 0, pi, 2pi, 3pi, então qualquer número inteiro aqui tá bom. Certo? Tô falando besteira? Não, né? Ok. Então o meu kx, ele vai virar n pi sobre L. Olha a geometria aqui, ó. Tá certo? Só que não existe nenhuma diferença entre o problema para x, o problema para y e o problema para z. Tá certo? Isso é totalmente diferente do caso de esférica, tá? No caso de esférica, de coordenadas esféricas, a gente vai encontrar 3 problemas de equações diferenciais ordinárias totalmente diferentes. Um vai dar polinômios associados de Legendre, outro vai dar Fourier e o terceiro vai dar Bessel. Tá certo? Então fica bem complicado. Mas nesse caso aqui, quando as coisas são quadradinhas, então dá tudo Fourier. Bom, se isso aqui é verdade, a gente tem o quê? A gente tem que lambda vai ser igual a menos... Ó, lembra que o nosso alto valor era k, né? Então, era... Desculpa, a gente tinha escrito aqui, ó. Só para lembrar. Cx igual a menos kx ao quadrado. Tá certo? Então, o menos vai embora. E vai ficar assim. N pi sobre L ao quadrado. Só que quando eu for fazer essa mesma conta para y e para z, eu vou ter as mesmas condições. Só que eu também vou ter possíveis inteiros aqui. Só que os possíveis inteiros que eu vou ter podem ser quaisquer outros possíveis inteiros. Então eu preciso de um segundo rótulo para y e um terceiro rótulo para z. Então eu vou ter o quê? Mais, vou botar m para y, mais L para Z. Então veja, os nossos autovalores lambda têm que ser nesse formato. Eles estão todos quantizados pela presença da quantização e das barreiras na caixa em cada uma das dimensões. Certo? Na prática, você tem que isso aqui vai ser π sobre L ao quadrado, N ao quadrado, mais m ao quadrado, mais L ao quadrado. Você vê que não são quaisquer números inteiros que você vai encontrar aqui.
Tá certo? Vão ser sempre esses números inteiros que você pode encontrar a partir da soma dos quadrados de 3 outros números inteiros. Certo? Então esse aqui vai ser, geralmente a gente bota aqui agora um rótulo no alto valor, dizendo que ele depende de N, L e M. Certo? E é sempre negativo. Certo? Porque lembra que a gente botou um menos lá, né? Fora do Laplaciano. Então o alto valor do Laplaciano é sempre negativo. É um outro teorema importante. Certo? E aí o que acontece é que nosso problema vira uma análise de Fourier em 3 dimensões. Quando eu for colocar condições de contorno, quando eu for colocar tudo. Certo? Ou seja, eu estou descobrindo aqui que eu vou ter um U, né, que vai depender de N, L e M, de X, Y e Z, que vai ser escrito assim. Seno... Peraí, a gente tem que depois botar... Será que eu vou lembrar de cabeça? Eu roubo aqui, peraí. Por que eu fiz isso? Não, claramente não. Ah, não vou encontrar. Que pena. Então, deixa eu fazer aqui direitinho para a gente ver. Então vamos terminar aqui. A gente encontrou o alto valor, agora a gente pode botar esse alto valor de volta para resolver essa equação aqui, tá certo? Então vai ficar como, pessoal? Vai ficar assim: A cosseno de... agora o nosso K, a gente descobriu que é N π sobre L vezes L sobre 2 mais B seno, né? Isso, A, B, seno de mesma coisa, N π L vezes L sobre 2, isso aqui tem que ser igual a zero. Certo? Como é que eu resolvo isso aqui, pessoal? Corta esse com esse aqui, corta esse com esse cara aqui. Alguma boa ideia? Oi? Não, porque veja, isso aqui tem que ser zero para qualquer que seja o n. Quer dizer, eu tenho que escolher A e B para um certo n específico. Tá certo? Como é que fica? Porque esse cara aqui vai sobreviver para alguns e esse vai sobreviver para outros. Tá certo? Então, por exemplo... Não, é porque eu preciso encontrar uma solução para A e B para cada valor de n. Então, para um n fixo, digamos, n igual a 1, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1 ou menos 1, vai dar 1, né, porque é seno de π sobre 2, e esse cara aqui vai dar 0. Então, eu tenho que escolher esse cara aqui igual a 0, e o A pode ser qualquer coisa, o A1. E a mesma coisa para o outro, e assim por diante. Mas tem um jeito melhor de resolver isso. Isso, para n par vai ser seno, para n ímpar vai ser cosseno e para n par vai ser seno. Mas eu gosto de fazer de outro jeito, que é o seguinte. Isso aqui vai ser assim. A. E aí vocês vão ter que me ajudar porque eu esqueci. Nπ sobre 2 mais B seno de Nπ sobre 2. Seno de A mais B é seno A, seno B... Seno A, cosseno B, cosseno A, é isso? Vocês não lembram, cara?
Caramba. Alguém olha aí. Só para a gente olhar direitinho. Porque aí a gente faz o seguinte, ó. Eu posso escolher esse cara como sendo um seno de alguma coisa. Seno de... Vou chamar esse cara aqui de B. Não, B não. Beta. E aqui eu posso chamar de cosseno. Quem é? Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. É menos, né? É seno de beta menos N sobre 2, é isso? É seno. Quando é assim, aí vai ficar... O trocado... Só estou tentando lembrar se é mais ou se é menos. Mais? Ah, o sinal é o mesmo? Então aqui é seno. Então isso aqui é beta mais N pi sobre 2. É isso? Mais aqui. Tá certo? Maravilha. Então se eu escolher beta como sendo N pi sobre 2, meu problema está resolvido. Certo? E aí como é que fica o caso geral? Então vai ficar assim. X de x vai ser igual a... Vai ser igual a seno de n pi sobre 2 cosseno de n pi sobre lx mais, aí esse outro é cosseno de beta, então é cosseno de n pi sobre 2 seno de n pi sobre lx. Tá certo? Tá certinho mesmo? Aí a gente usa de novo a mesma fórmula e encontra isso aqui, ó. Junto esses dois caras vai ficar assim. Seno de n pi sobre lx mais n pi sobre 2. Tá certo? Ou seja, quando for 0, eu tenho 1 do 0, não interessa. Quando for 1 dá seno, a gente já tinha visto isso. Quando for 2, vai dar o quê? Vai dar π sobre 2. Não, desculpa. Quando for 1, vai dar seno de alguma coisa mais π sobre 2, que vira cosseno. Quando for 2, vai dar um número par aqui, então vai ser simplesmente mudar o sinal e assim por diante. Então essa forma eu gosto mais dela porque ela alterna naturalmente, sem você precisar escrever uma coisa condicionada se n é par ou ímpar. Tá certo? A gente viu isso em mecânica quântica, só que eu fiz de um jeito um pouco diferente. Tá? Beleza. Então, a gente sabe que a nossa solução final, U de N, L e M, e aqui eu estou fazendo a versão não normalizada, tá? Você vê que aqui eu poderia ter escolhido aqui com uma normalização qualquer. Ó. N de Nzinho aqui. Isso aqui vai ficar assim. Seno de N π sobre Lx mais N π sobre 2, que multiplica seno de N
pi m, m pi sobre L y mais m pi sobre 2 vezes seno de L pi sobre L maiúsculo Z mais L pi sobre 2. Tá vendo? Então a minha solução, que era simplesmente x vezes y vezes z, agora vira seno vezes seno vezes seno. Tá certo? Essa é a minha função, essas são as minhas funções de base, se você quiser pensar assim, ou os meus autovetores do meu operador laplaciano. Tá certo? O que esse método deixa a desejar é justamente porque, quando você estuda ele do ponto de vista simplesmente desse truque e dessa aplicação prática aqui, você fica na dúvida que é a seguinte. Eu descobri que existe uma solução particular, U, N, L e M, que é igual ao produto de 3 funções. Tá certo? Mas será que uma função qualquer que não seja por um produto de uma função só de x vezes uma função só de y, uma função só de z, pode ser escrita dessa forma? Né? E aí, do ponto de vista do produto tensorial, é claro que sim. Porque você mostra que se você tem um produto tensorial do espaço vetorial 1, do espaço vetorial 2 e do espaço vetorial 3, isso aqui tem como uma base os autovetores de 1, os autovetores do 2 e os autovetores de 3. A gente mostrou que esse cara aqui, né, onde esse cara aqui é uma base, né, de V1 e assim por diante. Então a gente mostrou que isso aqui forma uma base nesse espaço aqui. Qualquer elemento desse espaço pode ser escrito com uma combinação linear desses caras aqui. Mas foi exatamente o que a gente obteve. Obteve os autovetores de cada uma das dimensões separadamente, e agora a gente pode construir qualquer vetor nesse espaço com uma combinação linear desses caras aqui. Tá certo? Então é a lei zero da matemática. Você pega um problema complicado e transforma nele em 1 milhão de problemas simples. Aí você resolve todos os milhões de problemas simples. E reconstrói o problema complicado. Certo? Então, pessoal, outra coisa para a gente tirar daqui é o seguinte. A gente pegou um problema do tipo equação diferencial parcial e transformou em 3 problemas. Então, você tem um operador diferencial 1, que seja só de x vezes x igual a cx x. Agora, esse operador diferencial ele vai ser, dependendo do tipo de variável que você usou, assim por diante, né? Vou chamar de x, não vou chamar de coordenada A, B e C. Coordenada A, que pode ser r θ φ, pode ser x, y, z, pode ser θ, r e z, se for cilíndrica. Então, tem um monte de possibilidade aqui, certo? A igual a CA razão, B2, B, Bzão, igual a CD, Bzão, e D2, D3, eu já estou chamando de ABC. C, Czão, vai ficar ruim, né? Chamar de
gama, na gama já usa para um monte de coisa. Y, A, YB e YC. Então, em geral, você transforma o seu problema em 3 problemas, em 3 dimensões separadamente, tá certo? E a gente viu que esse operador aqui, associado a ele, tem um peso, que vai ser o peso A. Associado a esse aqui vai ter um outro problema de Sturm-Liouville, que vai ter um peso WB. E associado a esse terceiro problema, um peso WC. Então, nosso produto interno no espaço U, né, quando eu definir o produto interno V, esse cara aqui, ele vai ter que ser uma integral em dA, dB, dC, vezes WA, WB, WC. E aí sim, vezes o U estrela V. Então você vê que o peso tridimensional ele é encontrado a partir dos pesos unidimensionais. Então você vê que você sai de um problema complicado tridimensional, reduz para 3 problemas de Sturm-Liouville, cada um dos problemas de Sturm-Liouville te define um peso, e agora o peso final dos produtos das funções vai ser dado pelo produto dos pesos de cada indivíduo, de cada dimensão individual. Tá certo? E esse aqui é o padrão em toda essa parte da física assim, que vocês estão vendo, eletromagnetismo, depois teoria de campos e tal, a gente faz isso aqui. No caso da teoria de campos, os pesos ficam um pouco mais complicados, porque aí entra os pesos relativísticos e tal, mas a ideia é a mesma, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Ok. Posso seguir em frente? Então, por exemplo, se eu quiser escrever Laplaciano de U em coordenadas esféricas, isso fica assim: 1 sobre R2 seno θ, que multiplica seno de θ, del R, R2, del 2U, del R, isso, mais d θ, seno de θ, du d θ, certo? Mais 1 sobre seno del 2 del φ2. Parece que é mais difícil fazer separação de variável, né? Se eu fizer esse negócio aqui, por exemplo, igual, aí já vamos adiantar, botar assim, menos k ao quadrado u. Parece que é um pouco mais difícil fazer separação de variável, né? Porque parece que não tem nada que tenha só θ, só φ e assim por diante. Então, como é que eu vou fazer isso para u, né? Mas então, esse é o caso de separação de variável um pouco mais complicada. Nesse tipo de circunstância, a primeira coisa que você busca é a expressão mais simples. Tá certo? Deixa eu ver se eu não errei nada. Ok. Então, aparentemente, a expressão mais simples que nós temos é essa aqui. Certo? Como é que a gente faz? Vamos tentar, né? A gente coloca U
igual a Rzão, que só depende de Rzinho, tetazão, que só depende de tetazinho, e Φzão, que só depende de Φzinho. Certo? Então vai ficar assim. R teta Φ, eu já botei em evidência, sobre R2 seno de teta, e aqui vai ficar aqui assim. Seno teta, del R, R2, del R, mais d teta, seno de teta, del tetazinho, mais 1 sobre, não é seno mesmo, seno de teta, del, eu errei uma coisinha aqui, del Φzinho. Só como tem evidência lá, então aqui tem que estar dividido por Rzão, aqui tem que estar dividido por tetazão, e aqui tem que estar dividido por Φzão. Certo? Parece que não ajudou muito, e agora ficou assim. K2, R, teta, Φ. Certo? Claro, posso tirar esse cara com esse cara aqui. Só que veja, eu tenho uma constante. Aqui eu tenho Φ teta, aqui eu tenho teta, só que o teta aparece aqui também. E o teta aparece aqui também. Não. Só errei mesmo. Tá? Então vocês veem que tem um problema sério aqui. Primeiro, o R multiplica todo mundo. Então o que eu vou fazer com esse cara? Não tem como eu separar ele. Aqui o teta multiplica o Φ, aqui o teta só tem teta aqui, mas também tem teta aqui e aqui. Como é que eu vou isolar isso aqui? Né? Então, como eu falei para vocês, foquem primeiro no termo mais simples. E, aparentemente, é esse cara aqui. Tá certo? Porque não tem Φ aparecendo em lugar nenhum. O Φ ele não aparece explicitamente. Nem ele, nem senos e cossenos dele. Então, eu posso pegar essa expressão toda, eu multiplico por R seno teta ao quadrado. Tá certo? Aí vai ficar assim. Seno teta ao quadrado sobre R, del R, R2, del Rzão, del R. Esse cara aqui, quando eu multiplicar por mesma coisa, vai ficar assim, mais R quadrado seno ao quadrado. R quadrado seno ao quadrado, isso. Aqui vai ficar seno teta sobre teta, del teta, seno teta, del teta. E olha que legal, aqui vai ficar assim, 1 sobre Φ, del 2, Φzão, del Φzinho. Isso aqui tudo menos R2 seno de teta ao quadrado. Mas olha que legal, pessoal. Esse termo está complicado, esse está complicado e esse está complicado. Mas por mais que eles estejam complicados, a gente não precisa ser capaz de separar todas as variáveis de uma vez. Basta a gente conseguir separar uma delas. Porque agora eu tenho uma função que depende de θ, de r θ, né, que é essa coisa somada com essa, é uma função que só depende de r θ. Tá certo? E esse cara está separado. Só que a gente sabe aquela mesma, né? A gente tem o seguinte, f de r e θ mais g que só depende de φ, igual a zero. É isso que a gente tem. A única solução para essa equação, basta você derivar em relação a φ. Vai ser que g φ é constante. Certo? Se você derivar em relação a φ, isso aqui dá zero. Você encontra que g dg dφ é igual a zero. Só que dg dφ igual a zero significa que g é constante. Então, esse cara aqui vai virar o meu c φ. Tá certo? Eu já recolho minha primeira equação
Deixa eu escrever ela aqui. Então a gente tem uma primeira equação, que é assim. 1 sobre φ del 2 φ del φzinho igual a Cφ. Tá certo? Mas isso aqui é fácil, né, pessoal? É Fourier de novo, na cara, né? Esse C tem que ser um número negativo, né? E aí você tira os modos de Fourier. E a condição de contorno é que φ é igual em φ mais 2π. Porque φ é o ângulo aqui no eixo XY, né? No plano XY. E esse ângulo aqui, você tem que voltar ao mesmo ponto quando você anda 2π. Então acabou, é mesmo, muito parecido com o que a gente tinha encontrado antes. E esses caras aqui vão estar discretizados. Tá certo? Aí você substitui aqui. Isso aqui tudo vai virar C, fica uma constante. Então, seu primeiro problema está lá. O segundo problema, como é que vai ser? Tem algum problema aqui. Peraí. Separar primeiro esse? Não, tem que ser primeiro, o próximo tem que ser aquele. Que engraçado. Será que eu fiz alguma coisa errada? Peraí. Tá certo. Isso, não, tá certo. É só, basta eu dividir essa expressão toda por c no quadrado. Certo? Se eu dividir essa expressão toda por c no quadrado, esse cara vai embora. Aqui vai ficar seno ao quadrado de φ, de θ. Aqui vai ficar menos 1 e aqui vai embora. Tá certo? Aí olha que interessante. Aqui não depende mais de θ, aqui não depende mais de θ. E esse pedaço aqui, ó, só depende de θ. Certo? Isso tem que ser igual a uma segunda constante. Então vamos lá. Isso. Então vai ficar assim. 1 sobre seno θ, θ maiúsculo, que é esse termo aqui, del θ, seno de θ, del θ, que é esse pedaço aqui, mais Cφ sobre seno quadrado de θ. Isso aqui tudo tem que ser igual a Cθ. É a nossa segunda equação. Certo? Deixa eu ver se não é nada, tá certo? Ok. Então, agora isso tudo vai embora. Tem que ser uma constante chamada Cθ. Mas agora acabou, né? Porque eu tenho aqui, isso aqui foi embora. Eu já tenho minha terceira equação, está pronta aqui. Então vai ficar assim. 1 sobre Rzão, del R, R quadrado, del R,
deu Rzinho, mais Cθ, mais K2 R2 igual a zero. Certo? Ok. Deixa eu ver se não fiz besteira. Ok. Então a gente tem agora os nossos três problemas, divididos em três dimensões separadas, tá certo? A gente pode começar pelo primeiro, né? A gente tem, então, que a solução desse cara aqui vai ser assim, ó, φ vai ser exponencial, eu vou chamar esse cara aqui de menos m quadrado, então vai ser assim, exponencial de menos m φ i φ, né? Mais exponencial de mais i m φ. Certo? Eu tenho um coeficiente a e um coeficiente b aqui. Só que eu tenho que φ de φ mais 2π tem que ser igual a φzão de φ. Tá certo? Isso aqui vai ser verdade para quais valores de m? Para que a gente tenha essa condição aqui, porque isso aqui é um ângulo no plano xy, certo? Então, mas quando eu ando 2π, eu estou no mesmo ponto do espaço, então essa função tem que ser igual a ela andada de 2π. Mas para isso ser verdade, quais são as imposições que eu tenho que fazer sobre mzinho? Tem que ser um inteiro, né? Porque aí qualquer inteiro vezes 2π, né? Quando eu somar ali, vai ficar assim, i, m, φ mais 2π. Isso aqui vai ser a mesma coisa se m for um número inteiro, porque aí vai ser exponencial de i2π, in2π, e m2π. Se m é inteiro, é sempre, exponencial disso é sempre 1, tá certo? Então, a gente precisa impor que m seja, né, um número inteiro qualquer. Só que veja, se m é inteiro, então esses caras não são independentes. Porque quando esse cara for 5, aqui vai ser, né? For menos 5, vai ser 5 aqui. Então, se eu considerar esses caras indo de menos infinito a mais infinito, eu não preciso dos dois. Tá certo? Porque eles não são independentes. Então, eu posso tirar e deixar só assim. Certo? Bom, mas se isso é verdade, então o meu Cφ agora vai virar aqui, ó, menos m ao quadrado. Né? É o meu Cφ. Eu simplesmente botei aqui menos m quadrado, onde esse cara aqui é um número inteiro agora. Certo? Bom. Como é que fica a nossa equação? Eu vou simplesmente multiplicar por seno de θ e reescrever aqui. Fica assim. Seno de θ. Aí, para poupar, como a gente só tem derivada em relação a θ, eu vou botar linha aqui, tá? Menos m quadrado sobre seno de θ. Isso. Ok. Mais C. Eu botei para cá, então ficou menos Cθ. Tá? Essa é a minha equação. Eu peguei essa expressão aqui, pessoal, e multipliquei por seno de θ, só isso. Aí o seno de θ apareceu aqui, eu trouxe para cá, ficou negativo, e esse pedacinho então aqui, ó, menos aqui, continua igual. Certo? Bom, d θ, né? Se eu escrever aqui que mi
é igual a cosseno de θ. É cosseno mesmo que a gente usa? Deixa eu lembrar. Isso. Então, d de θ é igual a quê? Primeiro, eu posso fazer isso aqui? É razoável? Meu ângulo θ ele vai de 0 a π. Então, no intervalo de 0 a π, essa relação é de 1 para 1. Né? Porque esse cara vai de 1 a menos 1. Ele não passa por dois valores iguais. Então, tem uma relação de 1 para 1 entre μ e θ. Certo? Se isso aqui, usando essa troca de variável, o meu d de θ fica como? Fica d de μ, né? dμ de θ. Quem é dμ de θ? Menos... Certo? Mas olha aqui. Menos seno de θ d dμ... Não, isso. Menos seno de θ d dμ, a gente pode usar para substituir aqui fácil. Certo? Então vai ficar assim. O d de θ vai ficar assim. Menos seno de θ d dμ. Aqui dentro vai ficar menos seno ao quadrado de θ d dμ de θ. Aqui vai ficar a mesma coisa, não muda nada. E aqui também não muda nada. Tá certo? Só que quem é seno de θ ao quadrado? Né? Seno ao quadrado de θ vai ser igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ, que é igual a 1 menos μ quadrado. Tá certo? Então esse cara fica mais com esse cara aqui. Eu posso dividir pelo seno, aí vai ficar assim. d μ de 1 menos μ quadrado dθ dμ. E aí eu vou juntar todo mundo. Mais, quando eu dividir por seno, aqui vai ficar o seno ao quadrado embaixo, vai ficar assim. M, vou botar o menos fora. M ao quadrado. Seno ao quadrado a gente já viu quem é 1 menos μ. Menos μ mais Cφ θ igual a 0. Certo? Mas pessoal, olha esse termo aqui. A derivada, quando eu estou aqui, vai dar derivada segunda vezes 1 menos μ quadrado. E quando a derivada atuar aqui, vai ficar menos 2μ dθ dμ. Certo? O que é isso? Fica assim, né? Ó. 1 menos μ quadrado d2 θ dμ2 menos 2μ dθ dμ, mais os outros termos. Que tipo de operador diferencial é esse? Pensa que μ é x e θ é y. Legendre. É o operador diferencial da equação de Legendre. Tá certo? A diferença é que Legendre não tem esse termo aqui, ó. Então, para m igual a 0, que eu acho que vocês viram isso, o Griffiths faz isso no eletromagnetismo, não sei se vocês viram o eletromagnetismo pelo Griffiths, mas ele faz esse truque de pegar simetria aqui, para que você possa escolher o m igual a 0, que é a simetria no eixo, no plano xy. Aí, quando o m é igual a 0, isso aqui vira polinômio de Legendre, que é o que a gente já viu. Esse termo some. Quando esse termo não some, aí você cai nos polinômios associados de Legendre. Tá certo?
nesse semestre eu não vou conseguir dar os prêmios associados, que é um pouco chato de deduzir. Mas dá para você encontrar uma fórmula de Rodrigues parecida com aquela que a gente obteve antes, maquiando, mexendo nessa equação até ela ficar parecendo com uma equação passível de ser utilizada a técnica da função geradora de Rodrigues. Tá certo? E é isso. Na próxima aula eu termino, tá? Para a gente pelo menos ter visto aí 2, 3 exemplos de separação de variáveis, beleza? E é isso, pessoal.